Saudações a todos aqueles que estão neste momento nos participando desta videoaula, a Betel Dominical, a lição do tema do trimestre Apologética Cristã. Hoje a lição número 8. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir você, ok? Nós estaremos meditando hoje sobre o tema Evidências da Realidade Histórica de Jesus Cristo. Antes de eu prosseguir, eu quero lembrar para você que esse slide está à disposição de você no link embaixo do vídeo, tá? Veja o link conforme você queira, ou em PDF ou em PowerPoint, e você pode usar na tua classe, na tua igreja, na tua sala de aula, onde você queira estudar, tá? Esse PowerPoint, ok? Bom, lição número 8, evidência da realidade histórica de Jesus Cristo. Nosso texto áureo está em 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1,16. Meu amado amigo, amiga que está aí ouvindo, participando, veja que essa declaração de Pedro é fantástica, porque ele disse que o que ele está passando, o que ele está informando, o que ele está escrevendo, ele disse, eu vi, né? Ou nós vimos, nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro foi um dos discípulos que participou com Jesus desde o início do seu ministério, então ele escreve com muita propriedade, mostrando que Jesus não foi um fantasma, não é uma historinha inventada, tá? Não é uma imaginação tecida, né, pelos judeus ou pelos cristãos, ok? Então, na verdade aplicada, temos todos os relatos históricos concernentes à existência de Jesus Cristo, confirmam que não se trata de mito, mas de verdade inconteste. Isso é importante. Nós estamos falando hoje justamente nesse objetivo, provar os relatos históricos. Nós temos 3 objetivos: conhecer as citações do historiador Flávio Josefo sobre Jesus, analisar o texto de Cornélio Tácito, que faz referência a Jesus, depois estudar o texto do Talmud, que ratifica a historicidade de Jesus Cristo. O texto de referência tem Lucas 2, versículos 1 ao 6. Esse texto, tá? Eu não vou ler todo ele, mas só destacar para você. Veja que tem aqui fatos históricos de César Augusto, tá? Ele cita o governador da Síria, Cirênio, cita a cidade, questões geográficas da Galileia, Nazaré, Judeia, e estas questões que o autor cita são de suma importância para se provar o contexto histórico onde está sendo relatado esse texto, ok? Bom, há documentos que atestam a existência de Jesus Cristo, inclusive alguns dos quais produzidos por aqueles que não eram discípulos de Cristo. Meu amigo, ou minha irmã, meu irmão aí que está, veja, o bom da historicidade e o bom da arqueologia é que nos mostra provas da existência de Jesus, não escrita meramente por cristãos ou simpatizantes, mas por pessoas que se opunham ao cristianismo ou falam mal do próprio Cristo. É isso que é interessante dentro desse contexto histórico que nos mostra a existência de Jesus Cristo. Aí na foto eu coloquei os manuscritos do Corão que foi achado, tá? E estão hoje no Museu de Israel acessíveis para as pessoas. Nós vamos ver um pouco de o que disse Flávio Josefo acerca de Jesus, tá? Jesus Cristo como irmão de Tiago, Jesus Cristo discípulo e crucificação,
relevância destas citações de Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Flávio Josefo, ele viveu cerca de 37 a 103 a.C., tá? Então é uma aproximação, tá? Mas é nesse período que ele vai viver. Ele é o autor de uma obra que é publicada hoje, que se chama História dos Hebreus. Esse livro, ele é dividido em 3 partes, tá? Antiguidades judaicas, a segunda parte, Guerra dos Judeus contra os Romanos, e a terceira parte, Resposta de Flávio Josefo a Ápio, ok? É um volume só, é publicado hoje como História dos Hebreus, tá? Talvez você possa encontrar também separado, tá? Cada livro, ok? Nesse texto de Flávio Josefo, no primeiro livro, na primeira parte, o livro 20º, no capítulo 8, no parágrafo 856, você faz uma citação acerca de Tiago como irmão de Jesus. Veja, diz assim: Anano, que era um sumo sacerdote, tá, da seita dos saduceus, e que são os mais rigorosos no julgamento, ele, Anano, aproveitou o tempo da morte de Festo e fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Interessante este contexto que Flávio Josefo nos está contando. Lembrando a você que Flávio Josefo não foi cristão, ok? Ele é meramente um historiador que está sendo patrocinado por Roma. Então, era um judeu que se rende, né, se entrega, tá, para o lado romano, e os romanos, tá, eles vendo a sua inteligência, eles patrocinam, tá, que se escreve esse livro. E esse livro, então, nos está mostrando como um sacerdote, um sumo sacerdote, chamado Anano, tá, ele monta uma forma de matar Tiago, que é irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, ele foi pastor da igreja de Jerusalém. Tá? Ele foi o pastor, está em Atos dos Apóstolos, você vai ver, ele presidindo a reunião, um concílio que teve lá em Atos, tá? Então Tiago é irmão de Jesus Cristo, tá? E nos mostra aqui Anano que ele foi ele foi acusado e morreu apedrejado. Se você ler o restante do livro de Flávio Josefo, você vai ver que este Anano foi deposto, tá? Porque a população pediu, porque não aceitou, a população, a maioria não aceitou que Tiago tivesse sido morto nestas condições, porque todos respeitavam Tiago, porque era um homem piedoso que orava a favor de Jerusalém. Então isso aqui está em história, escrito por alguém não cristão. Veja, quando fala também dos discípulos e a crucificação. Nessa época, disse, havia um homem sábio chamado Jesus. Olha só, um homem sábio chamado Jesus. Uma pessoa de virtudes, ao qual Pilatos condenou à crucificação e à morte. Seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Veja, essa é outra parte do livro, tá, de Flávio Josefo. Então é interessante como um historiador, tá, ele sente o impacto, a influência de um homem, tá, chamado Jesus. Então nós vemos aqui qual a relevância dessas citações de Flávio Josefo. Primeiro, percebe-se que Jesus é citado como um homem sábio. Ou seja, alguém que
influenciou a sociedade, alguém que foi líder, alguém que era cheio de virtudes. É isso que é interessante, tá? Flávio Josefo está vivendo um contexto, tá? E ele vê como a pessoa de Jesus teve influência no meio. Nos cita que ele tinha um irmão chamado Tiago, o que as Escrituras, a Bíblia, né, comprova, tá? Foi crucificado por Pilatos e ressuscitou após 3 dias. Veja, o fato de Flávio Josefo citar que foi crucificado, né, ou foi mandado a ser crucificado por Pilatos, também isso é de muita relevância, porque não é outro Jesus, é Jesus de Nazaré, é Jesus, irmão de Tiago, o qual seus discípulos dizem que ele ressuscitou. Ou seja, historicamente está provado aqui por Flávio Josefo que Jesus viveu, tá? Ele foi alguém conhecido na sociedade, tinha parentes, passou por um sistema público, um julgamento, tá? Publicamente. Há outro historiador chamado Cornélio Tácito. Vamos ver aqui o registro do ensino em Roma, Cornélio Tácito e a citação de Jesus Cristo e a importância do relato de Cornélio Tácito. Quem foi Cornélio Tácito? Cornélio Tácito, tá? Ele vive de 55 a 120 depois de Cristo, é uma média, tá? E foi considerado um dos historiadores mais precisos do do mundo antigo. Então, Cornélio Tácito, ele não é qualquer, tá? Ele também não é cristão, só que é um historiador, tá? Que tem muito nome, é um historiador que é bem requisitado, tá? Então, nós vamos acessar informações de alguém que tem posição numa sociedade, tá? O incêndio em Roma teve início na noite de 18 de julho, no ano de 64 depois de Cristo, e prolongou-se por 6 dias. Cornélio Tácito, ele faz um registro importante sobre a existência de Jesus, ao mencionar que Nero acusou os cristãos por este incêndio. O importante nesse contexto, meu amado amigo ou amiga, irmão que está ouvindo aí, tá? É justamente as pessoas históricas. Tá? Nero, a história prova que houve isso, o incêndio de Roma, tá? Isso é algo da história geral, não tem nada a ver com o cristianismo, mas se cita Jesus por um historiador de renome. Bom, vamos ver a citação. De modo que, para acabar com os rumores, tá? Isso falando de justamente, tá? Quem colocou, né, fogo em Roma foi Nero, né? Então, quando o texto diz de modo que para acabar com os rumores, aí você vai colocar Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição, isto é, crucificação, por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Perceba, meu amado, minha amada, as palavras que eu destaquei. É interessante porque esse historiador Tácito, ele diz que as pessoas cristãs eram odiadas. Ou seja, ele mesmo vê que está falando de um grupo de pessoas, tá? Que ele não tem simpatia também. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Tácito não é cristão, ele simplesmente registra um fato histórico. Havia um Cristos que deu origem ao nome cristão e que foi condenado à extrema punição, e ele coloca o fato histórico por Pôncio Pilatos durante o reinado de
Tibério. Então, existe registro histórico. Qual a importância de Cornélio Tácito, do relato de Cornélio Tácito? O termo usado por Tácito no contexto Christus, que é do latim, demonstra que ele tinha uma informação clara sobre o grupo de cristãos. Então, quando lemos esse contexto, vemos que ele conhece, cita pessoas histórico-bíblicas como Pilatos e Tibério. E ele coloca que Cristo foi o originador do grupo cristãos. Então, o historiador nos mostra, realmente como essa pessoa chamada Cristo foi influenciador na sociedade. Aí eu coloquei embaixo um detalhe, aliás, do manuscrito Mediciano, mostrando a palavra cristianos. Isso está borroso, a imagem, porque é assim mesmo, Ele foi extraído, por ultravioleta, a imagem, então não está bem claro. Mas é importante que existe, esses textos que estamos mostrando para você. O Talmud e a historicidade de Jesus. Vamos ver o Talmud Mishnah na 43ª sessão do Sanhedrin. O termo Yeshu no texto do Talmud é a magnitude das citações de Talmud sobre Jesus. O Talmud é a obra mais respeitada depois do Antigo Testamento pelos judeus. Em pouquíssimas citações que se faz a Cristo ou aos cristãos, encontramos comentários hostis. No entanto, serve para testar a historicidade de Cristo. É isso que é interessante. Não são pessoas amigas nem simpatizantes, mas são hostis, ou seja, são contra o cristianismo, contra Jesus, mas registram a sua existência. O Talmud diz assim: na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar a Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Veja, isso é um registro na 40ª sessão do Sanhedrin, o Talmud Mishnah. Está escrito, penduraram Yeshu, que é Jesus, e o acusam, por praticar magia. Na verdade, Jesus curou muitas pessoas, ele é acusado, e foi morto, pendurado na véspera da Páscoa. Então, não se está citando tudo o que a Bíblia de fato relata. E essa palavra, Yeshu, segundo os estudiosos, não há dúvida que é de fato Jesus. Vários manuscritos acrescentam a expressão Yeshu de Nazaré, ou seja, faz referência de fato a Jesus de Nazaré. Qual a magnitude das citações do Talmud sobre Jesus? Mesmo de forma pejorativa, fica evidente a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Ele fazia milagres, foi preso, condenado à morte, foi pendurado. Então, mesmo assim, sendo colocado de forma aparentemente negativa, estes registros nos provam a historicidade de Jesus. Bom, o nosso tempo é muito pouco, mas se eu tivesse tempo mais, temos vários outros autores, como Talo, em mais ou menos 52 depois de Cristo, Marabar Serapião, em mais ou menos 73 depois de Cristo, Suetônio, de 69 a 122 depois de Cristo ele viveu, Plínio o Jovem, de 61 a 114. Veja, estes autores e outros citam também a historicidade da pessoa de Jesus. Então, meu amado amigo, amiga, irmão, irmã, Jesus foi real, ele viveu aqui, Deus que se fez carne, habitou entre nós e fez a sua obra que tinha que ser feita. Amém? Concluindo, então, existem diversas evidências convincentes de que o texto bíblico sobre a existência de Jesus Cristo é um registro confiável. Jesus não é fruto
de uma historinha inventada. Ele é real. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de deixar sua curtida. Deixe seu like, tá? Dá uma curtida aí. Amém? Mostrando que você gostou da matéria. Aí nós falamos hoje, conhecemos as citações do historiador Flávio Josefo sobre Jesus. Analisamos o texto de Cornélio Tácito, que faz referência a Jesus. E estudamos o texto do Talmud, que ratifica a historicidade de Jesus Cristo. Parabéns a você que chegou na parte final da aula. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal. Aí você vai receber toda semana o vídeo, tá? Que você vai ter informações novas sempre, tá? Para a tua edificação, para o teu conhecimento. Deus te abençoe, uma boa EBD, uma boa escola bíblica dominical para você.